Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Hoje nós vamos estar fazendo uma leitura dos capítulos 16 e 17. Não vamos ler os capítulos inteiros, apenas algumas partes, para a gente compreender um pouco sobre Ismael e Isaque, sobre o filho da lei, aquele que representa a primeira aliança, aquele que representa a segunda aliança. Faremos então um contexto entre esses dois que nasceram ali, essas duas descendências de Abraão. Depois vamos ver como Paulo em Gálatas interpreta isso, para a gente ter uma dimensão tanto cristológica quanto soteriológica sobre esses textos. Como isso contribui para aquela história, a narrativa da esperança que nós vemos sendo levada pelos séculos desde a promessa em Gênesis 3, 15 e 16. Vamos estar lendo então o primeiro texto. Vamos ler Gênesis capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 4, onde nós vamos ver a primeira parte dessa história. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concedeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Por enquanto, nossa leitura será somente até aqui. Eu queria explicar para vocês esse contexto. Abraão, então, ele carregava consigo ainda essa esperança de ser pai de uma grande descendência, pai de uma grande nação, como Deus havia lhe prometido desde Gênesis 12, 15, como nós vimos também. Só que já havia um bom tempo que eles estavam aguardando o cumprimento dessa promessa, e essa promessa ainda não tinha se realizado por meio de Sara. Sara, então, aflita, ansiosa quanto às promessas de Deus, ela decide então dar aquele jeitinho humano. Fala, olha, vamos ajudar Deus, talvez Deus não está conseguindo realizar a sua promessa, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer um projeto nosso aqui para que a gente dê uma forcinha para Deus conseguir realizar a sua promessa. Vamos acelerar esse processo aqui, Abraão. Pega a minha serva, ter um filho com ela, e aqui agora eu preciso explicar para vocês esse contexto. Segundo a tradição da época, segundo as leis ali do período, o que acontece? Quando uma mulher não tinha filhos, ela poderia ter ali, entre as suas escravas domésticas ali, as suas servas domésticas, ela poderia fazer o seguinte: a filha de uma de suas servas ou o filho de uma de suas servas poderia se tornar por herança como filho dela mesma. Ou seja, se uma senhora não tinha filhos, ela poderia fazer com que seu marido viesse ter filhos com sua serva, e aquele filho seria filho, então, da sua esposa, da senhora, e não filho da serva, por herança, por lei. Era mais ou menos assim que funcionava naquela época. Dentro desse contexto, então, qual é o propósito, a proposta que Sara faz então a Abrão? Abrão, uma vez que eu não tenho gerado filhos, uma vez que eu não tenho conseguido gerar nenhum filho, minha madre está fechada, eu ainda estou estéril, vamos fazer o seguinte: vamos ajudar Deus a realizar a sua profecia. Deite com a minha serva, com a Agar, tome ela como esposa, deite-se com ela e com ela tenha um filho. O que acontece então? Quando Abrão se deita com aquela mulher, com Agar,
e Agar começa a gerar um filho, esta serva então começa a ser áspera com a sua senhora. Começa a olhar com outros olhos, começa a não nutrir mais um bom relacionamento com sua senhora. É como se ela dissesse: veja, eu consegui dar um filho para o seu marido, você não conseguiu dar um filho para o seu marido. E todo esse contexto gera então grandes problemas entre essas duas. Sarai também começa a tratar mal a sua serva, quanto que ela foge pela primeira vez, tendo ali então um encontro com Deus. E aqui nós temos a história de Ismael, onde Deus se encontra a primeira vez no deserto com Agar e manda que ela volte e seja submissa a Sarai. Tem um segundo episódio, onde esse menino já grande, depois do nascimento de Isaac, onde Ismael começa também a desprezar ou fazer pouco caso de Isaac. Então, nesse segundo momento, mais uma vez, Sarai aconselha que Abraão mande Agar embora, e mandando Agar embora, junto com esse seu filho mais velho, que por conta da forma como que ele estava desprezando Isaac. Uma coisa interessante a gente perceber aqui, que tem muitos intérpretes, apesar de ser um absurdo, que vão querer dizer que isso é um episódio repetido. Mas na verdade não. São duas situações em que Agar sai para o deserto. Na primeira vez, ela retorna. Na segunda vez, já com seu filho novo, aliás, já com seu filho jovem, em uma situação em que seu filho se encontra até debilitado, e ela ora a Deus e tem um segundo encontro com o Senhor, onde o Senhor também fala que esse menino será pai de uma grande multidão, de 12 reis, 12 príncipes, aliás. Então veja só, nós temos um contexto de um primeiro filho que é fruto da vontade humana de dar o seu jeitinho para auxiliar Deus na promessa. Isso tem uma representação para a gente muito interessante, que mais uma vez retomamos aquele momento de falta de confiança no Senhor. Falta de confiança de que Deus tem o seu determinado tempo para realizar todas as coisas. E isso é importante que a gente guarde. Fazendo uma aplicação para a nossa fé, vamos lembrar um pouco que o Senhor Deus, Ele tem um determinado tempo apropriado para todas as coisas. E Ele tem os seus motivos para fazer isso. Por isso, nós que temos também orado a Deus, buscado em Deus, nós que temos esperado alguma resposta de Deus, devemos ser perseverantes em nossa oração e não desanimarmos, não desfalecer em nossas orações, porque o Senhor Deus, Ele tem um tempo apropriado para todas as coisas, o Senhor Deus vai estar reservando o tempo certo para que Ele realize a sua promessa. Quando nós chegamos, então, no capítulo de número 17, nós temos então uma questão muito interessante. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu queria convidá-los para ler primeiramente o capítulo 17, versículo de número 1. Olha só o que diz. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Primeira coisa que nós vemos nesse segundo diálogo de Deus com Abraão aqui, é que Deus parece estar dando uma exortação a Abraão. Mesmo Abraão tendo tomado aquela decisão, mesmo depois dele ter gerado esse filho, que não era um filho que, como estava, vamos dizer assim, no propósito de Deus, no sentido de ser ele a herança prometida, mas lembramos aqui que Deus é soberano sobre todas as coisas. No entanto, não era esse o prometido que Deus tinha reservado. Deus parece chamar a atenção de Abraão. Abraão, olha, anda na minha presença. Abraão, seja perfeito, seja correto, obedeça às minhas palavras. Não fique tentando tomar suas decisões precipitadas, não fique mais uma vez tentando tomar atitudes sem antes me consultar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Olha só como Deus se apresenta a Abraão aqui. Olha como Deus se manifesta a ele. E após Deus se manifestar dessa forma, ele continua dizendo: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será comigo a minha aliança. Será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais seu nome, e se Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência no singular. Preste atenção desse fato importante, que isso vai ser o que Paulo vai usar como referência lá em Gálatas. Far-te-ei a tua descendência no singular, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em processão perpétua, a serei o seu Deus. O que o Senhor está fazendo aqui? Mais uma vez, Deus reestabelece essa aliança que ele já tinha falado com Abraão, que nós vimos Deus naquele pacto ritualístico que nós vimos no capítulo anterior, onde pega alguns animais e separa eles, colocando de frente um para o outro, onde o próprio Deus passa por ali, sendo ele o garantidor do cumprimento dessa aliança. Mais uma vez, o Senhor agora chama Abraão para reafirmar essa promessa, só que agora ele vai instituir uma coisa. Primeiro ele fala dessa descendência. E agora, para esses descendentes, ele vai instituir um pacto dos homens, visivelmente, para que todos os homens venham saber como que eles são descendentes de uma promessa, que eles têm uma aliança com Deus. E qual é esse pacto? Como é que os homens vão poder demonstrar, evidenciar que eles são herdeiros de uma aliança feita entre Deus e Abraão? Por meio da circuncisão. Olha só como é que diz o texto. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncisado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então perceba que essa aliança é feita com Deus e Abraão, e Deus diz para Abraão: todos os homens deverão se circuncidar, para que eles possam perceber na sua vida que existe uma aliança, que existe uma promessa que foi feita entre eu e todos os seus descendentes. Um pouco mais à frente, no versículo de número 18, nós vemos algo muito interessante sendo dito aí também. Versículo de número 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Olha o que Deus responde. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E findada essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então perceba,
quando nós chegamos aqui nesse ponto, Deus vai reforçar a promessa de que Sara seria aquela que iria gerar esse filho. Seria por meio de Sara que seria continuada aquela promessa feita desde Gênesis capítulo 3. Então é por meio de Sara que virá aquele filho chamado Isaque. O filho por meio de quem virá e será reafirmada realmente a promessa, onde por meio da descendência de Abraão, todas as nações serão abençoadas, por meio da descendência de Abraão, todas as nações serão alcançadas, é por meio de Isaque então, e não por meio de Ismael, que Deus vai cumprir com sua aliança. Com base nesse pano de fundo, nesse contexto aqui, nós vamos ver como Paulo vai fazer com que a gente perceba agora o cumprimento dessa realização em Jesus Cristo. Então, eu queria convidá-los para abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Gálatas. Lá no livro de Gálatas, nós vamos ver um pouco a teologia a respeito dessas coisas, como Paulo vai estar tratando desse tema com essas pessoas aqui em Gálatas. Percebe então comigo o que está escrito então lá em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 22 até o versículo de número 31. Gálatas 4, 22 até o versículo 31. Está escrito assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Continua o texto aqui. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Qual é o paralelo que ele vai fazer aqui? 2 promessas. Uma aliança antiga, que é a aliança, como ele vai dizer aqui, do Sinai, e uma nova aliança. Uma aliança por meio de Cristo. O primeiro é aquele que foi rejeitado, é aquele que é Isaque, aquele que é a aliança das obras, aquele por meio de qual o Senhor começa a instituir ali o povo de Israel. Só que a segunda é aquela por meio de Cristo, o descendente por meio de quem Deus realiza todas essas promessas. Nós percebemos aqui, então, Paulo usando esse acontecimento, esse fenômeno histórico, real, histórico mesmo, literal, entre Isaque e Ismael, como uma representação daquilo que foi a Igreja de Cristo e daquilo que foi na Nova Aliança e aquilo que foi a antiga Aliança do Sinai. E ele continua no versículo de número 29. Como, porém, outra hora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, diz a Escritura: lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho das livres. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. O contexto aqui de Gálatas refere-se também àquele contexto dos judaizantes que perseguiam a igreja, daqueles povos que já tinham se convertido, como no caso de Hebreus, que muitas vezes queriam retornar por conta dessas influências à aliança antiga, à lei. O Senhor está falando, olha, essa antiga lei é a lei da escravidão da carne, a lei da morte. Essa deve ser rejeitada e lançada fora,
Porque vocês já perceberam que não há o que nós podemos fazer, não há obras de nossas mãos que possam fazer com que a gente seja livre, livre do pecado, livre da morte, livre do juízo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele ressalta que por meio da segunda aliança, por meio dessa aliança representada alegoricamente aqui, como usa Paulo, por meio de Isaac, todos aqueles que chegam a Cristo, o descendente, como falei no singular, de Abraão, por meio dele, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Por meio dele, nós nos tornamos receptores daquela promessa que nos foi dada. Como isso se realiza em nossas vidas? Queria convidá-los vocês para ler comigo Romanos capítulo de número 2, versículo de número 28. Tem uma palavra muito interessante aqui, que Paulo também vai nos dar, que ajuda a gente a perceber um pouco mais sobre essas coisas. Romanos, capítulo 28, capítulo de número 2, versículo 28 e 29. Diz assim: Porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão. Vou repetir. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas Deus. O que é ensinado aqui, então, nessa constituição da doutrina revelada no Novo Testamento por Paulo a respeito da circuncisão? Ele faz um paralelo aqui entre a lei e, mais uma vez, a graça do nosso Senhor. Uma promessa também feita por meio do profeta Jeremias, que essa lei do Senhor seria colocada no coração dos homens e não em pedras. Essa lei do Senhor estaria na nova aliança no nosso coração. E aqui Paulo vai nos dizer, a circuncisão então verdadeira, desses que são realmente filhos de descendentes de Abraão, por meio de Isaac, que se cumpre em Cristo, e todos nós que em Cristo estamos, nos tornamos circuncisos. Como? Por meio da circuncisão do coração. Um coração convertido, um coração colocado diante de Deus, um coração contrito, um coração que se prostra diante de Deus e busca ao Senhor. Mesmo então, essa circuncisão, esse ato de Deus que acontece no nosso interior, nos transformando, tem também uma evidência externa. E qual é a evidência externa? A evidência externa é o batismo, instituído por Cristo para a sua igreja. Esse batismo onde nós representamos publicamente, exteriormente, aquilo que o Senhor já fez conosco interiormente. Ou seja, no nosso interior nos tornamos circuncisos, morremos para o mundo, fomos transformados por Deus, nascemos de novo em Cristo e o batismo representa justamente isso, como nós vemos, por exemplo, em Colossenses 2, 11 e 12. Meus irmãos, o que se conclui então? Nós temos ali, nesses dois momentos da história de Abraão, o primeiro filho, representante ali da lei, representante da escravidão, aquele primeiro filho, então, que nos mostra, nos revela, alegoricamente, segundo Paulo, o que seria feito com a humanidade. E um segundo filho, o filho da promessa, que representa Cristo aqui na sua plena realização, na sua concretização, na sua singularidade, como nós já vimos. E em Cristo, essa circuncisão acontece no nosso interior, não na nossa carne. Acontece no nosso coração, onde nós nascemos de novo de fato e fomos transformados por Cristo. Evidenciamos isso então,
Como nós vemos no caso da antiga lei, Abraão então teve uma promessa, onde Deus garantiu aquela promessa, passando entre aqueles animais mortos, e fez também depois que houvesse uma evidência externa e física dessa aliança entre Deus e Abraão, que foi a circuncisão. Quanto a nós, nós temos um coração verdadeiramente circunciso, um coração entregue a Deus, um coração consagrado a Deus e transformado, e isso é demonstrado, evidenciado publicamente, exteriormente, por meio das águas do batismo. Essa é uma diferença que Paulo vai trazer em suas cartas a respeito da antiga aliança e a nova aliança. Assim nós percebemos que no projeto de Deus, nós percebemos que na soberania de Deus, Deus estava agindo na história, fazendo com que mesmo quando o homem tenta resolver os seus problemas sem consultar a Deus, Deus projeta para que todas as coisas venham contribuir para a plena realização daquilo que Ele tem guardado para nós. Confiem, portanto, no Senhor. Não queiram a toda forma, de qualquer maneira, dar um jeitinho. Confiem no Senhor, espere nele. Tenha um coração circunciso, tenha um coração entregue a Deus, porque se confiar nele, todas essas promessas e a grande esperança da igreja se realizará em Cristo Jesus. Nos encontraremos na Jerusalém Celestial. Deus abençoe a vocês.